Já ouviu falar da crise profissional depois dos 40? Pois é, não é fracasso. Existe uma fase da vida em que muitas pessoas começam a pensar: eu fiz tudo certo, mas isso não é exatamente a vida que eu queria. Se você já pensou isso, saiba de uma coisa importante. Essa sensação ela tem explicação e mais do que isso, ela pode ser um sinal de crescimento psicológico. Eu sou Sheila Couto, psicóloga e mentora de carreiras para mulheres 40 a mais. E aqui nesse canal nós falamos sobre transição profissional com profundidade, ciência e vida real. No episódio anterior, porque gravo 3 vídeos sobre o mesmo tema, e aqui a gente está falando sobre identidade de carreira, esse é o segundo. No anterior, eu falei sobre identidade profissional. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa ainda mais importante, que é o processo psicológico da mudança de carreira. Hermine Barra, ela trouxe um conceito muito poderoso chamado possible selves, possíveis versões de si mesma. Segundo essa teoria, quando nós estamos em transição profissional, nós começamos a imaginar quem eu poderia me tornar, quais outras versões de mim existem. Isso significa que a identidade profissional ela não é fixa, ela é mutante, ela evolui conforme experiências, aprendizados, valores e até as fases da vida. A ideia central de Barra é que a mudança de carreira ela não acontece apenas pensando, mas agindo e experimentando novas versões de quem podemos ser. Olha como isso é importante, hein? Agindo. E os pontos principais do conceito dela, conforme a pesquisa, são os seguintes. Primeiro, identidades provisórias, que são essas possibles, essas provisional selves, não as possibles são as possíveis. Identidades provisórias. Antes de assumir uma nova carreira ou papel de liderança, as pessoas precisam experimentar identidades provisórias. São testes de novos comportamentos, novos papéis, novas formas de trabalhar, sem assumir um compromisso definitivo imediato. Sabe aquele período de experiência que a gente faz quando entra numa empresa? Pois é, para entrar numa carreira nova, numa profissão nova, numa nova forma de fazer as coisas, é bom passar por um período de experiência também. Se a experiência se revelar boa, bacana, positiva, aí eu vou continuar investindo nessa direção, percebe? Então, identidades provisórias é isso, você fazer um teste verdadeiro daquela possibilidade que você vislumbrou. Outra coisa importante na teoria, outro fundamento importante, é a ação antes da reflexão. Olha isso. Ao contrário da sabedoria convencional, que sugere refletir e depois agir, e Barra argumenta que a gente precisa agir primeiro, testar. Testar através de um projeto, conversar com pessoas, fazer um curso, para depois refletir sobre como nós nos sentimos e se aquele eu combina conosco, aquele eu que você testou, aquela identidade que você testou, se ela combina com você. Você só vai conseguir refletir isso se você fizer o teste, se você fizer a experiência, entendeu? Por isso, agir, depois refletir. Outro fundamento importante é a construção de um portfólio. A transição ela não é um salto no escuro de uma carreira para outra totalmente diferente, ela é a construção de um portfólio de possibilidades. Você testa várias versões de si mesma antes de decidir qual se encaixa melhor. Então você tem ali as várias versões, né? Imagina um álbum ali. Ah, gostei da versão A, versão B mais ou menos. Nossa, a versão C ficou show. Me senti tão bem, tá? Então você teste e aí você tem condição de, através desse portfólio, fazer escolhas que realmente se alinham com a realidade, porque você experimentou de forma real, tá? Outro fundamento é o uso de modelos. Para construir essas novas identidades, as pessoas observam e imitam modelos. Modelos, pessoas, outras pessoas que já desempenham o papel desejado, tá? Adotando, às vezes, elementos do estilo de trabalho dessas pessoas, julgamento e até comportamento. E aí surge uma questão que é um outro fundamento interessante da teoria dela, que é o paradoxo da autenticidade. Olha que bacana isso, tá? Porque a gente busca autenticidade e é bom achar a nossa forma de fazer as coisas, certo? Beleza, mas escuta essa. O paradoxo da autenticidade
Ele significa o seguinte, e Barra ela questiona a ideia de você ser 100% autêntico o tempo todo, especialmente em momentos de transição, tá? Transição de carreira aí. Ela defende que para mudar, a gente precisa experimentar comportamentos que parecem falsos, entre aspas, no início, até que eles se tornem naturais. E aí, gente, isso tem tudo a ver, uma coisa vai conectando com a outra. Quando eu falei de hábito, lá na trilogia dos hábitos, quando a gente fala em novos aprendizados, quando você está experimentando uma coisa nova, você não domina aquilo ali, aquilo passa pelo seu sistema deliberativo, seu sistema cognitivo deliberativo, que é de processamento lento, que você vai assimilando devagarzinho, você erra, aí você conserta, você analisa, avalia, tá? Aquilo só vai virar hábito, só vai virar automático, só vai fazer parte de você depois que você fizer muito. E aí, pá, aí você automatiza. Só que você só vai fazer muito, só vai automatizar se essa experiência inicial, em que você ainda não se sentia 100% à vontade, se ela se mostrar interessante, se mostrar prazerosa. Prazerosa não é ser linda, maravilhosa o tempo todo, tá? Se mostrar assim, poxa, tem significado, tem sentido. Quando a gente está, eu gosto desse exemplo, quando a gente está aprendendo a dirigir, não é uma delícia o tempo todo, mas quando começa, você fala, mas é isso mesmo que eu quero, né? Você sabe por que que você quer aquilo, você sabe o sentido, sabe o que que você vai fazer com aquilo, então você se engaja naquilo. Tá? Uma transição profissional é isso também. Ela vai ter aqueles momentos de, ai meu Deus, baguncei tudo, não sei o que eu faço, e agora? Tá? Mas se você olha para aquele todo, não, isso faz sentido, eu sei o que eu quero com isso aqui, e é bacana, a hora que eu tiver assim com isso aqui funcionando no automático, vai ser legal demais. Então, beleza, significa que daquele portfólio, né, esse teste foi legal, esse teste fez sentido, esse teste passou no teste, tá? Então, é interessante isso, porque eu tenho que ser autêntica, eu tenho que ser autêntica. Tá bom, mas um aprendizado novo, você não se sente autêntica. Então, erre autenticamente, se sinta estranha, porque isso também faz parte de ser autêntica. Já parou para pensar nisso? Se sinta estranha. Quando eu comecei a gravar vídeo aqui no YouTube, gente, hum, eu sempre falo assim, eu não sou fashion, eu não sou influencer, essas coisas não tem a ver. 27 anos de offline, 27 anos ali no tete a tete e tal. E tô me experimentando aqui, tá bacana, tô curtindo a experiência, tá bom? Mas no início, você liga ali, sabe? É só ver meus vídeos lá mais para trás, né? Não tem muito tempo que eu tô aqui ainda não, mas é só ver os primeiros, que aí você vai entender. É assim, tá bom? Então, no início, a gente se sente com esse eu meio estranho, depois a coisa engrena. Então, durante uma transição de carreira, muitas pessoas elas entram, né, numa fase chamada assim, vagar entre identidades. O que é esse vagar entre identidades? É quando você já não se identifica totalmente com o passado, mas ainda não tem clareza do futuro. E aí isso gera uma sensação muito desconfortável, que é aquela coisa meio sem lugar, né. Segundo Ibarra, essa fase, ela é fundamental para que a mudança profunda aconteça, porque é nela que você começa a experimentar possibilidades, conhecer novas pessoas, explorar interesses diferentes e construir novas narrativas sobre si mesmo, tá. Então quando eu falei: não sou fashion", quem sabe eu consigo ficar. Ai, ai. Bom, enfim, vamos lá. Se esse tipo de conteúdo mais profundo sobre carreira faz sentido para você, já deixa seu like aqui, tá bom? Porque eu realmente acredito que as mulheres merecem conversar sobre carreira com maturidade, com inteligência e com verdade. Então, me ajuda a espalhar essa forma de conversar sobre carreira, ok? Voltando no nosso tema, essa fase ela assusta, porque a nossa cultura, ela valoriza certezas, valoriza estabilidade, valoriza respostas rápidas. Só que crescimento pessoal, gente, quase nunca acontece assim. Segundo diversos estudos sobre desenvolvimento adulto, mudar de vida envolve períodos de exploração, dúvida, experimentação. Isso não tem nada a ver com fracasso, isso significa evolução, tá bom?
Então, no próximo episódio, eu vou te mostrar algo muito importante. Existe um ciclo previsível de renovação na vida adulta. E quando você entende esse ciclo, você percebe que muitas crises profissionais, na verdade, são portas para novos capítulos na sua vida. Mas a gente vai falar disso no próximo episódio. Muito obrigada por estar aqui comigo até agora e até o próximo conteúdo.